Oi, vamos aprender a interpretar as cartas do baralho cigano? Meu nome é Jurema Paz e hoje a gente vai falar da carta número 4, a carta da casa, que também é o reis dentro do naipe de copas. Gente, tudo que eu falo aqui é baseado nos meus conhecimentos de anos praticando leitura de cartas, quanto também de livros, e-books, literaturas que eu acabo acessando, às vezes, para tirar uma dúvida. Bom, para aprender a ler carta, você só precisa estudar, tá? Então, toda pessoa que estuda consegue ler carta. Como você também pode ir pela sua intuição, caso você tenha um guia do povo cigano, enfim, você também consegue ler carta. Mas é sempre importante entender que a intuição não deve ser apenas a sua mestra, você também tem que estudar para você conseguir fazer uma boa interpretação. E outro detalhe que eu sempre falo, não julgue a leitura de cartas de nenhum outro cartomante, de nenhum outro coleguinha. Por quê? A carta tem o seu significado, mas também existe o combinado entre o baralho de cartas e o cartomante. Então, a energia daquela carta, ela vai entendendo que para aquele cartomante, para ela trazer uma certa mensagem, ela tem que vir de um jeito. Por isso que a gente não pode julgar leitura de carta de cartomante nenhum, porque a gente nunca sabe qual é o combinado que o cartomante tem com a energia daquelas cartas. Bom, a carta da casa, ela fala literalmente da casa. Então, ela pode falar do seu lar, ela pode falar da sua família, ou ela pode falar alguma coisa que está acontecendo dentro de você, no seu mundo interno. A carta sempre vai vir com uma mensagem de conforto, de segurança, de algo que está dentro dos bastidores e que só quem tem acesso é quem pertence àquele núcleo familiar, não todo. Então, quando a gente tem em mente ela, as palavras-chave são o lar, a estabilidade, a segurança, a família daquela pessoa, o mundo interno daquela pessoa. E novamente, toda carta ela pode ter o seu significado positivo, como ela pode ter o seu significado negativo. Vai depender do acordo que o cartomante fez com as cartas. Então, a carta pode ter um significado negativo através de uma combinação de cartas. Então, você pode falar, a carta ao lado de um rato, ao lado de uma nuvens, ao lado de uma foice, de um caixão, ou talvez de um urso, né? Possa sumir. Ou você também pode falar que ela invertida, ela traz o caráter negativo. Sim, você pode trabalhar com o baralho cigano como se fosse o tarô, onde ela vai ter um significado na posição normal e um significado na posição invertida. Então, se na posição positiva a gente tem um significado que fala de proteção, de estrutura, de algo que remete à segurança, a algo sólido, na questão negativa a gente pode estar falando de uma estagnação, de medos. A gente, inclusive, pode estar falando de algo que está com muita possessividade, algo que deveria se abrir, né? Enxergar por outros ângulos. Por se tratar de um rei de copas, a gente pode estar falando de uma figura paterna, a gente pode estar tratando do patriarcado, a gente pode estar falando daquela figura que fornece segurança para a família. Numa análise combinatória, a gente, por exemplo, a casa com a árvore, a gente pode estar falando de uma família que tem valores morais muito sólidos, enraizados, de muita proteção, de muita segurança e que dão apoio um aos outros em vários níveis. É uma rede de apoio bem fortalecida. Ou numa combinação negativa, a gente pode estar vindo falar que dentro daquela família, dentro daquele lar ou dentro da pessoa está acontecendo muita ansiedade, muitos desgastes emocionais, as coisas estão tomando uma proporção que ela não está conseguindo controlar. Ou uma casa com urso, a gente pode estar falando de muita possessividade, de muitos ciúmes,
de achar que pode controlar tudo e todos que estão dentro do seu círculo mais íntimo. Agora me fala, o que a carta da casa te remete? Me conta aí.